Quer saber como aplicar as 12 leis universais para fazer a sua vida muito melhor? Então não se esqueça de deixar o seu like, ativa aí o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal. Oi, gente linda! Bem-vindos ao meu canal Better Self Training. Eu sou Regina Schirmer e hoje eu venho com um assunto muito importante e que é um dos principais fatores a se considerar quando falamos em ter uma vida feliz e próspera: as leis universais. Os nossos sentimentos, palavras, pensamentos e ações são todos forma de energia. Então, o que nós falamos, pensamos e sentimos volta para nós em forma de energia para criar nossas realidades. A energia se move em círculo, de modo que ela vai e volta. A boa notícia é que, se usando toda essa energia a gente pode criar o mundo à nossa volta, então temos o poder de criar um mundo de paz, de harmonia, de sucesso e de abundância. Só que para fazer isso, é essencial que a gente aprenda a controlar nossos pensamentos e emoções. E entender as leis naturais do universo nos ajudam a fazer isso. Então vamos lá. De acordo com vários PhDs em física e física quântica, existem 12 leis universais e 21 subleis. Hoje eu vou explicar aqui para vocês as 12 leis sob o ponto de vista das análises mais recentes e criteriosas da ciência da metafísica e da física quântica. Lei número 1, a lei da unidade. Olha, essa lei nos ajuda a entender que a gente vive em um mundo onde está tudo ligado a todo o resto. Tudo o que fazemos, dizemos, pensamos e acreditamos afeta os outros do universo que nos rodeia. Muitos chamam isso de efeito borboleta. Tem até aquele filme com Ashton Kutcher. Eu acho maravilhoso o filme, não sei se vocês já assistiram. Chama Efeito Borboleta. Cada um de nós está ligado ao nível do inconsciente coletivo, profundamente dentro do eu superior. Somos todos parte de uma grande fonte de energia que muitos chamam de Deus. E porque somos parte dessa energia, nós somos pura energia, ou nós somos Deus. O objetivo da fonte é mover a energia para frente, para a criação de mais energia. Assim, a vida está em harmonia. Cada um de nós aumenta a nossa taxa vibracional e assim intensifica a vibração de toda a fonte. Quando a gente está em desarmonia, nós diminuímos a vibração da fonte, porque nós somos um. Então, tudo que você pensa, diz e faz afeta todas as outras pessoas. Então, quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você ajudar os outros, mais você vai ajudar a si mesmo. É apenas na terceira dimensão, ou aqui no plano material, que nós experimentamos a sensação de separação. Quanto mais aceitação de si mesmo e dos outros, menos preconceito, racismo, homofobia, xenofobia ou falsas identificações a gente vai ter, e mais perto da unidade divina a gente vai estar. Então vou aproveitar até para explicar uma coisa que eu considero bem importante. A espiritualidade não é sobre ser algo ou ter uma religião, mas sim sobre ser consciente, tá? Atento ao presente momento, ao agora, à unidade. Somos todos um, e o que fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos. Combinado? Olha só, essa foi a lei da unidade. Agora, a lei número 2 é a lei da vibração ou da ressonância. É a base da manifestação, gente. Tudo que existe está em constante movimento. Nós somos emissores e receptores de vibração, que é a energia em movimento. A ciência diz que, ao nível subatômico, a matéria aparentemente sólida não existe como tal. O que existe é um gigantesco campo quântico de energia, onde todos se relacionam com o todo. Então, logo, a aparente separação do mundo físico não existe do ponto de vista científico. Nesse campo quântico em que nós existimos, nós atraímos para a gente as pessoas, as coisas e os fatos que estejam na mesma faixa vibratória que nós estamos. Então, aquilo que emitimos vai retornar para nós. Simples assim. O destino, né, é simplesmente a consequência direta
das energias de cada um, porque nada acontece por acaso. Então, precisamos nos dedicar a aumentar a nossa vibração. Mas como que a gente faz isso? Através da meditação, da oração, da gratidão, do perdão, bondade, da paz interna e do desapego. Se você emitir amor para o mundo, ele com certeza vai te devolver em forma de saúde, prosperidade, paz, felicidade. Essa lei declara que tudo no universo se move, vibra e viaja em padrões circulares. Os mesmos princípios de vibração no mundo físico se aplicam aos nossos pensamentos, sentimentos, desejos e vontades no mundo etérico. Cada som, coisa e até mesmo pensamento tem a sua própria frequência vibracional única. Então, quando Einstein descobriu lá atrás que a matéria era energia, ele abriu a porta para a fusão da ciência e da metafísica. E os cientistas provaram que a energia não pode morrer, ela só pode se transformar. E por sua própria natureza, a energia deve ir para frente ou para trás. Ela não pode ficar parada. Você é energia. Sua pele, que parece sólida, é, na verdade, trilhões de moléculas se movendo rapidamente em órbita, uma do lado da outra. Há uma taxa de vibração específica, uma taxa de vida física que você ganhou como resultado de como harmoniosamente ou desarmônico você tem vivido a sua vida até o momento no tempo, o momento agora. Então, quando você está harmonioso toda a sua vida, você vai ter alcançado a maior taxa de vibração. Tão simples, gente, e a gente complica tanto. Bom, lei número 3, a lei da ação. Para nós, essa lei deve ser aplicada para que as coisas se manifestem no plano material, certo? Então, devemos nos empenhar em ações que apoiem os nossos pensamentos, emoções e palavras. Então, se você tem um sonho, um projeto de vida, você tem que correr atrás para que se realize. Porque, na boa, não vai cair no seu colo se você ficar sentado esperando, certo? Lei número 4, a lei da correspondência. Bom, essa lei estabelece que os princípios ou leis da física que explicam o mundo físico, que são energia, luz, vibração e movimento, têm seus princípios correspondentes também no etérico ou no universo. Então, como acima, assim embaixo. Lei número 5, lei da causa e efeito ou a lei do karma. Essa lei declara que nada acontece por acaso ou fora das leis universais. Como eu expliquei antes, tudo que você pensa, fala ou faz volta para você. Cada pensamento, palavra ou ação envia para o universo ondas eletromagnéticas, fazendo com que se tornem realidade. Então, toda ação tem uma reação ou consequência. E com certeza, a gente colhe o que planta. Karma é o conjunto de ações das pessoas e suas consequências. E na física, esse termo é equivalente à lei da causa e do efeito, que diz que para toda ação existe uma reação. Então, essa lei anuncia que o universo nos dá a oportunidade de sermos construtores dos nossos destinos. Então, é preciso apenas saber plantar o que queremos colher. Porque, gente, se a semeadora é livre, a colheita com certeza é obrigatória. Focando a atenção no agora, vamos aprendendo a selecionar os pensamentos que guardamos em nossa mente e, fazendo isso, a gente impede que pensamentos negativos se tornem sentimentos, palavras e ações que vão acabar, gerando resultados indesejados. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizéssemos para nós mesmos é o caminho mais seguro para fazer com que a lei da causa e efeito trabalhe a nosso favor. Então, por exemplo, se você roubar, um dia você vai acabar sendo roubado em algo, porque você causou uma desestabilização na harmonia do sistema universal. E enquanto formos os agentes e devedores por esse desequilíbrio do perfeito sistema universal, nós vamos continuar nesse ciclo de miséria, de sofrimento, nascimentos e mortes. Eu espero mesmo que um dia a gente se canse desses atos negativos que vêm do nosso estado mental de ignorância espiritual e que a gente acorde para eliminar esses indesejáveis inimigos da nossa alma. Porque, gente, a alma, sim, é o nosso verdadeiro ser, a nossa verdadeira identidade, o nosso eu interior. E precisamos muito adquirir autoconhecimento, ativar a sabedoria interior para atingir a autorrealização, né? Vamos lá. Lei número 6, a lei do retorno ou da compensação. Aquilo que você oferece com dádiva,
você acaba por receber ainda mais. Então, aquilo que você faz para os outros, cedo ou tarde, vai retornar para você de alguma forma. Então, a fórmula é, gente, muito simples. Quanto mais amor você oferecer aos outros, mais você vai receber em retorno. Os efeitos visíveis das nossas ações nos são dados em amizades, bênçãos, presentes, heranças, dinheiro, bens materiais diversos. Então, você precisa doar-se para que essa energia da doação, que pode ser de qualquer tipo, transforme as vibrações negativas em positivas. Por exemplo, a doar seu tempo, amor, dinheiro, conhecimento, enfim. Ao doar-se aos outros, você movimenta a sua energia e assim atrai a prosperidade. Existem pessoas que ao longo da sua jornada vão impondo barreiras e limites aos seus desejos. Mas, sinceramente, não importa o tamanho dos seus sonhos, porque o universo não enxerga limites. Então, aquilo com que você sonha é o que vai se realizar independente de ser algo muito pequeno ou imenso. Atualmente, saber escolher o que realmente se quer é uma dádiva, porque o mundo material nos distrai o tempo todo, né? É difícil resistir a todo o apelo publicitário ao nosso redor, que nos distancia das nossas ideias, dos nossos desejos originais, que são a nossa verdadeira conexão com a fonte de energia. Mas a partir de uma boa reflexão sobre quem você realmente é e onde você deseja chegar, fica muito mais fácil criar uma meta. Eu, na verdade, aconselho todo mundo a ter um quadro de visualização, mas no próximo vídeo eu vou ensinar como fazer um. Número 7, Lei da Atração. Nossa, essa é bem famosa, né? E muito por causa do documentário O Segredo, que ficou bem popular. Essa lei demonstra como criamos as coisas, eventos e pessoas que entram em nossas vidas. Nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, como eu disse, produzem energia, que por sua vez atraem energias semelhantes. Então, energias negativas atraem energias negativas e energias positivas atraem energias positivas. Se você vibra numa frequência baixa, como apatia, tristeza, medo, ódio, depressão, você atrai coisas, acontecimentos e pessoas negativas. Se você vibra numa frequência elevada, como amor, alegria, paz, você atrai coisas, acontecimentos e pessoas positivas, podendo até afetar o ambiente em que você vive e influenciar as pessoas ao seu redor. Onde você coloca a sua atenção, a sua energia flui. Você atrai o que você é e no que você se concentra. Se você é negativo, você assume experiências de negatividade. Se você está amando, você assume e experimenta o amor, né? Se você pode atrair para si mesmo apenas qualidades que você possui, então, se você quer a paz e a harmonia em sua vida, você precisa se tornar uma pessoa pacífica e harmoniosa. Você lembra daquela frase? Seja a mudança que você quer ver no mundo? Então, o universo quer para você aquilo que você quer para si mesmo. Ele vai respeitar a sua consciência. Você atrai aquilo que você transmite. O universo te retorna aquilo onde você coloca seu foco, a sua mente, as suas palavras. Olha, o universo ele não analisa se é bom ou ruim, ele simplesmente respeita o seu foco, o seu livre-arbítrio, a sua escolha e te retorna. Simples, né? Número 8, a lei da transmutação de energia perpétua. Essa lei diz que todas as pessoas têm dentro de si o poder de mudar as condições em suas vidas. Vibrações mais elevadas consomem e transformam as mais baixas. Assim, cada um de nós pode sim mudar as energias da nossa vida através da compreensão das leis universais e aplicar os princípios de tal forma a efetuar a mudança. Número 9, a lei da relatividade. Essa lei afirma que cada pessoa irá enfrentar uma série de problemas para o propósito de fortalecer a luz interior. Então nós devemos considerar cada um desses contrastes a ser um desafio e permanecer conectados ao nosso coração quando proceder para resolver os problemas. Então essa lei também nos ensina a comparar os nossos problemas com os problemas dos outros e colocar tudo na sua devida perspectiva. Então não importa o quão ruim, né, percebemos ser a nossa situação. Há sempre alguém que está em pior situação, não é? Tudo é relativo. Eu percebo isso o tempo todo. Número 10, lei da polaridade. Essa lei indica que tudo é um contínuo e tem um oposto. Então, nessa dimensão em que vivemos, tudo é dual. Os opostos são idênticos em sua natureza,
mas diferentes em grau. Tudo tem sua polaridade, positivo e negativo, feminino e masculino, luz e trevas. Então é necessário viver no equilíbrio entre os polos. Você pode suprimir e transformar pensamentos indesejáveis concentrando-se no polo oposto. É a lei das vibrações mentais. Simples, gente. Número 11, lei do gênero. Essa lei indica que tudo tem seu princípio feminino, yin, e o masculino, yang, e que esses são a base para toda a criação. Devemos equilibrar as energias masculinas e femininas dentro de nós ou a nós mesmos para tornarmos verdadeiros co-criadores. Número 12, última, lei da gestação e do ritmo. Essa lei declara que tudo vibra e se move em certos ritmos. Esses ritmos estabelecem ciclos, estações, fases de desenvolvimento e padrões. Cada ciclo revela a regularidade do universo. Por exemplo, grandes mestres sabem como superar partes negativas de um ciclo porque eles nunca criam expectativas demais e nem permitem que as coisas negativas penetrem na sua consciência. Interessante, né? Então imagina, se a gente se empenhar em seguir essas 12 leis naturais, com certeza a vida flui de maneira natural e próspera. Vamos tentar? Vamos ser melhores, não é não? Um beijo carinhoso a todos vocês. Namastê!